Então, o título do capítulo é As Irmãs Enlutadas, que trata da morte de um irmão de duas irmãs, Maria e Marta. Jesus tinha uma certa intimidade com esses três irmãos, né? Dizem alguns autores até que era meio da família, né? Jesus era considerado como que membro da família, né? E ele está numa cidade além do Rio Jordão, e essas irmãs estão numa cidade para cá do Rio Jordão, e naquele tempo estava começando a haver uma perseguição a Jesus. E ele recebe a notícia que o seu amigo Lázaro estava enfermo, gravemente enfermo. Provavelmente enfermidade, o termo lá, é à beira da morte, né? E a distância da onde Jesus estava para esse lugar aí era muito pequena. Então, em pouco tempo, poucas horas, estaria lá. Então, dava tranquilo para Jesus ir. Alguns comentam que ele não foi por recomendação dos próprios discípulos, que falam, senhor, se nós formos lá, o senhor corre risco de ser preso, então é melhor esperar e tal. Principalmente depois que Jesus disse que está enfermo nosso irmão Lázaro. Mas nós não vamos agora para lá. E aí os discípulos apoiaram essa decisão. É melhor não ir mesmo, porque pode ser que o senhor vá preso, né? Mas passado algum tempo, 2 dias, Jesus decide falar para os apóstolos que eles iriam para lá. Porque a enfermidade que ele estava era grave e tal, e que Lázaro estava à beira da morte. Os discípulos instaram com ele para não ir. Ó, senhor, mas já passou o tempo mesmo, se ele tivesse que morrer, já morreu, né? Acho que não devemos ir, tal. Mas enfim, Jesus acaba decidindo ir até lá, tá? E por que ele quer ir até lá? Esse é mais um sinal que o Evangelho de João vai nos mostrar. E esse sinal que ele vai nos mostrar é uma das coisas mais preciosas que tem da doutrina cristã, que transforma a nossa religião numa religião completamente diferente de todas as religiões que tem no mundo. Tá? Vai fazer do cristianismo algo completamente ímpar, que não existe em nenhum outro lugar. Então nós vamos ler aqui esse texto que está no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 17. Eu vou ler na NVI do verso 17 ao 36. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-la, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando à parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse,
Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Por enquanto nós vamos ler até aqui. Se nós perguntarmos hoje para a maioria das pessoas, o que você pensa que está o mundo, como é que você acha que está a humanidade em geral? Nós sabemos que a ampla maioria das pessoas vai dizer que o mundo está indo de mal a pior, né? E as pessoas estão de mal a pior também. E aí, naturalmente, vem aquela pergunta, tá, e aí? Está péssimo e o que vai acontecer? Tem alguém que pode endireitar o mundo, consertar o mundo? Essa é uma questão secundária que essa passagem consegue responder. Vamos começar vendo alguns tópicos da passagem em si. Chama a nossa atenção de maneira absurda que as duas irmãs fazem a mesma consideração. Senhor, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Na verdade, elas não estão dando um esparramo em Jesus, não estão dando uma bronca. Mas elas estão falando penalizadas, né? Senhor, se o senhor estivesse aqui, tenho certeza que ele não teria morrido. Ambas falam exatamente a mesma frase. Elas enxergam o problema do mesmo ângulo. Jesus tem poder para fazer alguém não morrer. E aí vem uma coisa mais extraordinária. Jesus, ele considera o mesmo fato de duas maneiras totalmente diferentes. Para uma ele vai falar uma coisa e para outra ele vai falar outra coisa. Para uma ele tem uma atitude e para outra ele tem outra atitude. Ele considera a mesma consideração de forma diferente. Nós estamos vendo aqui um problema. Diante do mesmo fato histórico, um amigo seu morreu, um parente querido foi embora. Nós somos, de tempos em tempos, confrontados com isso, com a realidade da morte. A morte é dizem, né, que é a única certeza que nós temos na vida, né? E também tem um ditado antigo, no tempo que eu era moleque, que falava assim, para tudo tem remédio, menos para a morte. Né? E Jesus vai mostrar que isso não é verdade. Para tudo tem remédio, inclusive para a morte. Ele é o remédio, é isso que ele vai mostrar. Então, diante do mesmo fato histórico, a certeza absoluta da morte, há respostas diferentes de Jesus. Para Marta, ele pareceu aquele ser celestial, seguro, firme, né? Eu sou o caminho, a verdade, eu sou a ressurreição, eu sou a vida eterna. Então, se você, o Keller fala uma imagem interessante, se você imaginasse um cara que viesse do espaço, né, um ser celestial que chegasse aqui, né, e visse o camarada morto lá, ele ia até esfregar a mãozinha, né, ia falar com a voz impostada assim, né, eu sou a ressurreição e a vida, né, já pronto para saber o que ele ia fazer, que é ressuscitar o cara, né, essas seria mais ou menos a imagem que nós teríamos de uma pessoa dotada de grande poder, né? E Jesus, apesar de não exibir, não fazer esse exibicionismo, mas ele fala palavras proféticas para Marta, né? Ele fala que ele mostra uma doutrina na qual ele é o Senhor da vida e da morte, né? E isso era para levar esperança ao coração dela. Tanto é que ela responde o quê?
É, Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para ressuscitá-lo. Inclusive, o Senhor vai ressuscitá-lo no último dia. Como o Senhor vai fazer com todos nós. E era o que ela precisava ouvir. Era o que ela precisava ouvir. A outra irmã, a Maria, que chegou depois, desesperada lá, lançou-se aos pés de Jesus, chorando, né? Ele tem uma resposta diametralmente oposta. O que ele fala para ela? Nada. Não fala nada. Ele balbucia só. Ele começa a chorar. Ele se sente tremendamente abatido. Né? A expressividade dele é quase nula. E é uma resposta que revela uma fragilidade enorme. A mesma fragilidade que a irmã estava mostrando pelo fato do irmão estar morto. Então, Jesus, que para a primeira irmã fala palavras proféticas, mostrando ele ser um profeta, ele ser o Senhor da vida e da morte, para a segunda irmã, ele se mostra um homem como qualquer um de nós. Diante da morte, os braços caem, né? O que eu vou fazer? Morreu. Né? Eu, como médico, já experimentei infindáveis vezes essa constatação. Você tratou do cara lá semanas e semanas e troca o tratamento e muda e investe. Não, agora vai dar certo, agora vai funcionar. E tal, e vai falando para a família, e vai enchendo a família de esperança e tal, até que o cara morre. Aí você chega lá para a família com o braço caído assim, né? Ele morreu. E agora, doutor? Acabou. Então, essa segunda resposta de Jesus, ela é surpreendente. E por que essa segunda, ela é mais surpreendente que a primeira? Lembra que nós estamos lendo o capítulo 11, o pastor já colocou no sermão que do capítulo 2 ao capítulo 11, Jesus tinha feito uma série de sinais. Vocês viram que tem até um momento aí que os judeus que estavam com a Maria falam assim, ele deu vista aos cegos, que é o capítulo 9 lá, né? Ele deu vista ao cego de nascença, que é um milagre estratosférico. Fazer um cego de nascença enxergar. Então, essa visível incapacidade de Jesus diante da morte nos aponta um outro sinal. Vejo que não é um sinal milagroso esse, mas é um sinal dado pelo comportamento de Jesus. Ela nos aponta para a resposta de algo maior. Quem que é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é o Deus vivo que desceu do céu? Ou Jesus é um homem que sabia ser Deus? Então, na resposta a Marta, ele fala, eu sou a... Ele está dizendo quem ele é. Está falando da identidade dele. Eu sou a ressurreição e a vida. Está dizendo que ele é a própria vida. Ele tem poder para dar a vida e para tomar a vida. Ele está dizendo para ela que ele é o quê? Ele é Deus. É isso que ele está dizendo para Marta. Né? Ele já tinha dito em várias outras passagens isso. Aliás, esse é um argumento que o Keller vai discutir isso aqui numa parte do capítulo, nós vamos falar daqui a pouco. Muitas pessoas falam assim, mas Jesus nunca admitiu ser Deus. Não é verdade. Jesus admitiu diversas vezes ser Deus. Outra definição que ele dá, ele fala, eu sou o poder, né? Então, Jesus está falando para Marta uma espécie de ministério da verdade. Ele está falando a verdade para ela, que é o que ela precisava ouvir, né? Então, ele, por ser plenamente Deus, ele sabe que pode dar força através da proclamação profética. Então, ele está falando uma palavra que é verdade, e isso traz conforto para Marta. Eu sei que o senhor tem poder para ressuscitá-lo. E que o senhor vai fazer isso na hora que o senhor julgar que tem que fazer. Para Maria,
Para Maria a resposta é outra resposta. Essa história de Jesus se autoproclamar Deus, como eu disse, para várias pessoas é um motivo de discussão, né? E aí, um teólogo protestante, presbiteriano, inclusive, no século XIX, que é esse John Duncan, ele propôs um trilema, que é algo que depois o C.S. Lewis acabou escrevendo num dos seus livros também, e o presbítero Paulo já colocou aqui numa das aulas da escola dominical. Qual seria o trilema? Ou Jesus é um lunático que falava coisas sem pé nem cabeça e acreditava nessas bobagens que ele falava, ou ele é um pilantra, um farsante, uma fraude, ou ele é de fato quem ele falava quem ele era. E aí o livro traz uma discussão bem pormenorizada sobre isso daí, e eu posso dizer para vocês aqui, para a gente não se perder tanto tempo aqui nesse assunto, que naquele tempo, logo depois que Jesus ressuscitou e foi, já naquele tempo, o judaísmo, os judeus, tributavam a Jesus glória, como se ele fosse o Deus vivo que se encarnou. Imagine um judeu pensar isso. O judaísmo é uma religião que, mesmo no Antigo Testamento, fica bem claro a transcendência de Deus. Deus é todo-poderoso, Deus é dono de todas as coisas, porque Ele a tudo criou. Como que esse Deus todo-poderoso, que a tudo criou, ia se encarnar e vir numa forma humana aqui na Terra, uma forma menor como a nossa, pobre, ainda mais nasceu lá numa estrebaria? Isso não tem muito sentido para o judeu, né? No entanto, lá no tempo que Jesus viveu, vários creram que ele era Deus, por causa dos sinais e dos feitos que ele fez. Então, Jesus não só falou quem ele era, como ele fez coisas para demonstrar quem ele era. Tá? Presbítero, me permite? Sim. Apenas para as pessoas entenderem o contexto do trilema. É porque tem muita gente que tem apreço por Jesus como um grande mestre. E o trilema é assim, não dá para você gostar de Jesus. Ou você ama Jesus e o adora como Deus, ou você deveria odiá-lo. Ou pelo menos dizer que ele é doido. Então o trilema é assim, não dá para dizer assim, não, eu não sigo Jesus, mas eu acho que ele foi um grande mestre. Não, não dá. Porque o que ele disse de si mesmo é tão alto, o que ele fez e o que ele afirmou ser é tão elevado, que ou esse cara é doido, ou ele é um farsante, ou ele é quem ele é. Não dá para ele ser um bom guru, um bom mestre. Então isso é interessante para a gente, porque por mais que hoje o nosso contexto seja diferente do judaico em alguns aspectos, tem muita gente que gosta de Jesus, inclusive tem muita gente que vem à igreja que gosta de Jesus. Ele ainda não entendeu Jesus como Deus, e não se submeteu a Jesus como Deus, mas ele gosta de Jesus, ele acha que Jesus tem muita coisa boa para ensinar. Esse trilema diz assim, não dá para enxergar Jesus assim, você não entendeu, porque ele disse tanta coisa de si mesmo, que ou você se submete a ele, ou você diz que esse cara é doido ou um farsante. Então acho que é bom a gente colocar esse trilema, porque assim, o que ele fala para Marta é tão elevado sobre ele ser a ressurreição e a vida, que a gente precisa tomar uma decisão diante do que ele diz. Acho que é para isso que serve o trilema. Tomar uma decisão em relação a ele ser Deus ou não. Inclusive, emendando aí, o conteúdo intelectual do que Jesus falava, apesar de ser facilmente admirável, amar vossos inimigos, ajudar o necessitado, dar outra face, etc., fazia bastante sentido. Só que na hora que você fala assim, mas a mesma pessoa que fala essas verdades boas e agradáveis, ele fala que ele é Deus. Então não dá para ouvir.
Não dá para casar as duas coisas. Eu acho que isso faz parte do trilema. Como que nós vamos dar bola para um cara que fala até coisas legais, mas também fala que ele é Deus? Eu acho que ele não bate bem na cabeça. Então, é meio contestável quem ele é, né? Mas como eu estava falando, se você abrir Filipenses 2, abra aí por favor, Filipenses 2, do capítulo 2, do verso 5 a 11, queria que alguém lesse. Pode ser o pastor Heber mesmo que está com o microfone lá. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus... Perdão. Falhou aqui. Tecnologia às vezes não ajuda. Não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso aí Paulo escreveu alguns anos depois que Jesus ressuscitou. Isso era uma espécie de um hino. Várias pessoas, há vários relatos que dizem que isso é um hino cristão, antigo, esse trecho lido aí. E aí proclama a divindade de Jesus. Quer dizer, era uma coisa meio comum entre aqueles que creram em Jesus, que ele era divino, né? Além disso, outro motivo, algumas seitas pequenas lá no tempo de Jesus surgiram com pessoas, até antes de Jesus, o sujeito surgia falando que ele era Deus, né? Mas logo o pessoal percebia que era um embuste aquilo ali, porque o sujeito não tinha comportamento de quem dizia que era Deus. Não tinha retidão moral, não tinha... A retidão moral não acontecia na pessoa. Com Jesus não aconteceu isso. É outra coisa que aponta para ser verdade aquilo que ele falava. Era Deus e Jesus não pôde ser acusado de nada. Né? Onde que Jesus errou, falhou, pecou? Jesus não pecou, né? Então, a deidade de Jesus, a divindade de Jesus, para Marta, foi a resposta que ele deu. Para Maria, ele faz um choro compulsivo, não compatível com alguém que fala que é Deus e que tem algum poder sobre a morte. A atitude dele para Maria é: vou chorar com você. Vou chorar com você. Né? Então, na verdade, para Maria ele demonstra um outro ministério, não o ministério da verdade como ele demonstrou para Marta. Ele mostra o ministério de lágrimas, né? Com total sinceridade e integridade, com a dor da pessoa que está sentindo aquilo ali. Ele faz aquilo que Paulo fala lá em Romanos, né? Ele chora com os que choram, né? E aí ele sente o poder da morte e do pecado sobre a vida dos seres humanos. Ele mesmo, um ser humano, né? E aí ele revela algo, que ele é plenamente humano, tanto quanto ele é plenamente Deus. E ele está numa posição baixa, a ponto de o que eu tenho que fazer diante da morte como homem? Confiar em Deus. Só. Mas e daí? Então, teve essas duas respostas, e aí o que nós podemos concluir com isso? Então, primeiro que ele fala para cada uma as coisas que elas precisavam ouvir. Uma e outra, né? E ele não é um homem com consciência do divino. Não é que ele é homem e ficou sabendo que ele é Deus. Ele aprendeu, tem consciência disso.
né? Ele proclama que é Deus, como eu disse em diversas passagens, né? Mas ele também não é um ser divino que tem consciência que ele adquiriu um corpo físico. Ele tem pleno entendimento que ele é homem mesmo. É um homem de corpo e alma. Como nós. Então nós temos que concluir com isso que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele não é 20% homem, 80% Deus, ou qualquer outra proporção aí que a gente queira imaginar. Né? Plenamente homem, plenamente Deus. Então, essas duas naturezas de Jesus Cristo é o que essa passagem nos aponta por causa dessas duas respostas que ele apresentou. Agora, essas duas respostas que ele apresentou nos ensinam uma outra coisa, além desse ponto doutrinário a respeito da pessoa de quem ele é. Mostra também o que Jesus fez, além do que ele é, o que ele fez. Então ele teve um ministério da verdade e um ministério de lágrimas. Nós também deveríamos ter isso. Há momentos que nós temos que confrontar as pessoas. E há momentos que nós não temos que abrir a nossa boca confrontando ninguém. Temos que sentar e chorar com a pessoa. Qual é o nosso problema? Às vezes nós não sabemos direito de uma hora de um, uma hora do outro. Fazemos trocado. E às vezes fazemos na dose errada. Ou batemos demais e choramos de menos. Ou choramos demais e batemos de menos. Enfim. Nós precisamos aprender com o mestre, né? Precisamos pedir misericórdia para Deus. E precisamos conhecer a palavra. Porque Deus nos ensina isso aí através da sua palavra. Até onde que eu confronto alguém? Eu tenho que lembrar que eu estou na mesma condição daquele outro que eu estou confrontando. Ele é pecador, cometeu algo grave, mas eu também sou. Ele precisa receber misericórdia para consertar. Mas eu já recebi também. Eu também fui agraciado por Jesus. Então nós temos que ter esse equilíbrio. O autor coloca isso aí de uma forma fantástica. Ele usa vários adjetivos para pôr essa gangorra, essa balança aí para nós ter uma avaliação melhor. Ele fala, Jesus ao mesmo tempo é o leão e ele é o cordeiro, né? Enfim, ele é um maravilhoso conselheiro, ele sabe pesar as coisas. Então, Jesus confronta pessoas, confrontou várias pessoas diante do seu pecado. Mas ao mesmo tempo, várias vezes ele compreendia a situação que o sujeito estava passando. Então agora é mais importante eu compreender do que confrontar. Ele também era acessível aos frágeis e aos desolados. Mas isso não quer dizer que diante dos corruptos, dos poderosos, ele não fosse firme. Né? Ele mostrava força sem ser rude, sem ser áspero. E ao mesmo tempo, ele era humilde, mas era seguro, era firme. Tinha autoridade, sem interesse próprio, mostrava que ele era o senhor daquela situação, mas para o nosso bem, não para o bem dele. Né? E ao mesmo tempo demonstrava ter poder sobre a situação, mas não com insensibilidade. Por exemplo, é clássica aquela história dos pães lá, Senhor, vamos mandar a multidão embora, porque já está ficando tarde, não tem onde comprar comida agora. E é fantástica a resposta que ele dá para os discípulos. Dá vocês mesmo de comer para eles. Como se fosse uma coisa simples. Tem um supermercado ali, vocês vão lá e compram. Né? Não tinha supermercado e não tinha grana também. Senhor, tudo que nós temos aqui é um rapazinho ali que trouxe um lanchinho que a mãe dele deu para ele lá. Então, vamos lá, manda todo mundo sentar em rodinha aí e tal, vamos distribuir. Ele está sabendo o que ele vai fazer. É a mesma coisa agora aqui. Ele sabe o que ele vai fazer. Ele esperou 4 dias para ir até Lázaro. Mas ele não teve arrogância de fazer isso. E aí vem a segunda parte da história. Por que Jesus fez isso?
por que que o próprio Deus se encarnou e veio nessa condição lamentável de ser humano, um sujeito pobre, lá na Palestina, numa condição bem triste. Alguém lê aí João 11, de 38 a 44, que é o fim da passagem. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Tem um autor que eu li já há bastante tempo atrás, e ele fala uma coisa interessante aí. Jesus tinha poder não só para fazer ressuscitar Lázaro, como ele tinha poder para fazer a pedra sair lá da frente do sepulcro, né? Mas esse é um negócio que ele pede para os caras fazerem, né? Tira a pedra, né? E esse autor defende a ideia o seguinte, e essa pedra que ele quer que remova, eles fazerem isso, que é a pedra da incredulidade. Então, na verdade, Jesus deixou passar esses 4 dias para mostrar a glória de Deus naquilo que ele ia fazer agora. Na verdade, é como se ele fosse provar que ele tem poder para fazer aquilo. Estou falando que eu sou Deus e vou provar que eu sou Deus. E a glória de Deus vai ser exibida aqui, nesse ato que eu vou fazer, né? O Keller, ele chama a atenção de uma outra palavrinha que tem no verso 38, que fala lá que Jesus agitou-se, né? Tem no 33, mas tem outra vez no 38. No 33 tem essa palavra também. Comoveu-se profundamente, né? E essa palavra aí. Essa palavra tem, vamos só pegar 2 exemplos dela. Alguém lê, por favor, Mateus 9:30 e outro lê Marcos 1:43. Só para a gente ver outro exemplo dessa palavra aí. O que ela quer dizer na verdade? Então, os advertiu severamente, né? Vê o outro lá, Marcos 1:43. Uma severa advertência, né? Então, essa palavra é a mesma palavra. Então, ela tem um significado amplo. Então, ela quer dizer bufar, o cara ficar impaciente com aquilo ali, uma indignação, uma ira. Aquilo ali é irritante, tá? É severo, é irritante. Então, é contra isso que Jesus bradou. O que é irritante? As irmãs ficarem, pô Jesus, se eu tivesse aqui meu irmão teria vivido, não teria morrido. É disso que ele está reclamando? E tipo, tira a pedra, vai, vamos fazer. Não, na verdade ele está irritado, chateado, indignado com a situação que nós vivemos. A morte entrou no mundo pelo pecado. O Evangelho e a carta aos Coríntios fala que Jesus venceu o último inimigo que tinha para ser vencido, que é a morte, né? Então, é contra isso que Jesus está indignado, que ele está reclamando. Ele está fazendo uma severa advertência, né? E a morte, que é resultado do pecado,
não era o desígnio original de Deus. Aí você vai perguntar assim, bom, se o mundo então está ruim, está mal, porque veio o pecado, e como consequência do pecado veio a morte, e os seres humanos vivem num estado de temor diante da inexorabilidade da morte, diante das mazelas do mundo atual, por que Jesus não pega uma espada e não veio com poder, então, aqui, verdadeiro, poder bélico, e acaba com tudo isso? Com todas essas mazelas? Por um motivo muito simples. Nós seríamos destruídos juntos. Porque o problema do mundo, o mal do mundo, onde é que ele está? É em nós mesmos. Nós somos corruptos, nós somos invejosos, nós somos pecadores. E para acabar com todas as mazelas, teria que começar acabando com nós. Não é um problema do mundo, como se o mundo fosse um ser, lá, um bicho-papão, qualquer coisa assim. Né? Então, na verdade, a maneira de Jesus consertar o que está errado não é com uma espada, mas sim como ele veio. E eu achei essa frase do Keller uma das melhores que eu já li na minha vida. Jesus não veio empunhando uma espada, mas ele veio com pregos nas mãos. Né? E como que eu vou resolver então esse problema? Eu vou resolver o problema tirando o cara da sepultura e eu entrando lá dentro da sepultura no lugar dele. O problema da morte humana vai ser resolvido quando eu morrer. Eu vou ter que morrer, vou ter que passar por isso. E após Jesus morrer, Jesus ressuscita. Né? E aí o último inimigo foi vencido. Então nós podemos saber tranquilamente que nós, depois de sofrermos algo que nós não fomos programados para sofrer, nós somos, o que nós somos? Nós, costumeiramente conversando aí, nós falamos, nós somos alma e corpo, né? E fica parecendo que nós temos duas partes, né? Alma e corpo, né? E que é meio tido como certo, a alma vai se separar do corpo lá na morte e tal, né? Só que isso não é uma coisa normal. Nós somos uma estrutura única, corpo e alma. Nós somos corpo e alma. Assim como Jesus era Deus e homem, Deus homem, nós somos corpo e alma. Coisa única. É traumático pensar que vai haver uma separação do corpo da alma. Eu imagino até que isso, só a imaginação minha, isso é algo doloroso. Eu nunca morri para dizer para vocês se dói ou não, mas... E também nunca conversei com ninguém. Mas eu imagino, porque isso não foi projetado para acontecer assim. Como que o corpo vai separar da alma? Tem sentido isso. Como diz o pastor Eber Pai, camarada que foi lá pro túmulo lá, ele é o fulano de tal. E o espírito que voltou a Deus é o fulano de tal também. Como que isso acontece? O mesmo fulano está em dois lugares. É uma coisa inimaginável. Então nós não fomos feitos para morrer. E morte aí no sentido de separar. Primeiro nós somos separados de Deus lá atrás, né? Foi a morte espiritual. E depois dessa morte, onde o corpo físico se separa do corpo espiritual. Mas Deus, Jesus, encarna e nos mostra que nós vamos vencer essa morte. Nós vamos receber um outro corpo, ou melhor, o nosso corpo restaurado, de volta, depois da morte. Como ele recebeu. Como Jesus aconteceu com ele. Concluindo então. Jesus tornou-se passível de ser morto por amor a nós. Então, por que é que Jesus, respondendo aquela pergunta que estava lá atrás, por que ele fez isso? Por que todo o poder do universo se encarnou num ser humano lá, frágil? Ele nos ama. Não tem outro motivo. Não tem outra resposta. O amor de Deus nos salvou da morte. Nós não conseguiremos alcançar relacionamento com Deus subindo a um pavimento superior. O autor cita alguns
histórias relativas a isso. Por exemplo, o Khrushchev, lá o Nikita Khrushchev, quando o homem subiu ao espaço, falou, o homem subiu lá no espaço e não encontrou a Deus. Então Deus não existe. Aí o C.S. Lewis fala assim, encontrar Deus não é como você morar no térreo e Deus mora no primeiro andar. Aí você quer falar com ele, você sobe a escada lá e fala com ele, senhor, não é isso. A revelação de Deus se revela a nós. E nós podemos conhecer a Deus pela sua palavra e muito mais, por Jesus que se encarnou, que é o próprio Deus encarnado. Deus não nos deu apenas informações escritas para conhecermos melhor. Ele veio em pessoa até nós, adentrou a história para nos salvar. Jesus, o Deus homem, nasceu numa manjedoura e morreu numa cruz por amor a nós. Respondendo então a primeira pergunta lá que nós começamos. Quem que pode endireitar o mundo? Só Jesus. Só Jesus. Perguntas. Tem 2 minutos para perguntar. Alô. Que ali fala, só ele pode endireitar. Mas a pergunta é, ele quer endireitar este mundo, nesta existência, já que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Aí a pergunta é, ele quer endireitar este mundo nesta vivência? Eu acredito em eleição. Eu acho que a vida dos eleitos, ela é endireitada. Eles não saem do mundo. Mas não o mundo de uma forma geral, de uma forma total. E creio também na graça comum, creio na providência de Deus. Por exemplo, nem todo o mal que o homem é capaz de perpetrar acontece cotidianamente. Por exemplo, essa semana mesmo aqui, o que nós vimos? Vimos pessoas jogando futebol com a cabeça de outras pessoas. Se você imaginar que o ser humano é capaz de fazer isso, e até coisas piores que essa, e que elas não são rotina, não são cotidiano, eu creio que Deus age no mundo. O poder de Deus já está atuando no mundo. E nem todo o mal que podia acontecer, acontece. Segundo, que eu vejo Deus agindo na vida dos seus eleitos. Terceiro, que eu vejo os eleitos agindo na vida das outras pessoas, sejam elas também eleitas ou não. Quarto, eu vejo que Jesus, uma coisa que eu não disse aqui, ele se proclama a Deus. Uma das coisas que prova que ele é Deus, é quando lá em Marcos 2, ele traz o paralítico para ele e fala assim, nossa, como a fé de vocês é tremenda, os pecados estão perdoados. Como os pecados estão perdoados? Não queremos que ele ande. Mas daí os caras lá, fariseus, falam assim, puxa vida, ele está falando que ele é Deus, porque só Deus pode perdoar pecados. E ele nos ensinou isso, que nós também podemos perdoarmos uns aos outros. E eu tenho visto isso na minha vida e de outras pessoas, que o perdão existe. Então, eu não creio que Deus vai restaurar completamente esse mundo, porque está escrito na palavra que esse mundo vai acabar. Vai ter um dia que Jesus vai voltar e o mundo vai acabar, e novos céus e nova terra vão existir. Eu creio dessa forma. Presbítero, acho que ajudaria lembrar que João usa a palavra mundo de maneiras diferentes. Por exemplo, o mesmo autor fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho. E fala na primeira carta, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Aí você pergunta assim, mas peraí, é para amar o mundo ou não é para amar o mundo? Mundo de maneiras diferentes. Quando o mundo jaz no maligno, o mundo significa o sistema de oposição a Jesus Cristo. Esse mundo não quer a Cristo. Ele constantemente se opõe a Cristo. Mas aquilo que Deus criou não se perde por causa da obra do maligno. Ele consegue restaurar as coisas.
Então, o sistema de oposição a Cristo existe enquanto Cristo não restaura todas as coisas. Mas a sua existência, sua presença entre os homens durante o seu ministério, trouxe vislumbres da sua restauração posterior. Então ele vai restaurar no futuro? Sim. A pergunta dela foi: este mundo nesta presente vida? Então, a restauração futura ganha vislumbres presentes. Nós somos evidência disso. Mas o sistema maligno não é extirpado aqui e agora, num piscar de olhos, num estalar de dedos. Então é por isso que é tão difícil para as pessoas acreditarem nesse Jesus capaz de restaurar todas as coisas, porque o mundo parece em desordem. Então existe um mundo em oposição a Cristo constantemente presente, enquanto pessoas são remidas em meio a este mundo, mas apontando para um dia em que Ele vai restaurar todas as coisas, restaurar esse mundo. Alguém mais? Vamos pedir para os irmãos ficarem em pé. Nós vamos encerrar. Vou pedir ao nosso irmão Tiago Siloto que ore para encerrar essa aula. Obrigado, Deus, por esse momento de estudo da sua palavra, onde a gente pôde compreender um pouco mais do que o Senhor tem a nos ensinar e a compreender a respeito de teu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Obrigado por esse momento e que cada vez mais possamos crescer no entendimento de Ti. Dá-nos um domingo abençoado e uma semana abençoada, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.